Shalom, shalom, queridos. Continuando o nosso devocional do livro de Levítico. Hoje estamos aqui nos capítulos de número 17, 18 e 19 de Levítico. Eu entendo que você só vai compreender bem muitos princípios que aqui estão se você estiver acompanhando a leitura. Se você estiver fazendo o seu devocional, se tiver essa disposição e essa prontidão para acompanhar esses capítulos. Uma vez que eu entendo que a palavra de Deus, ela se revela a cada um de nós e ela ganha peso quando de fato ela é buscada e quando nós nos voltamos para receber suas revelações, né? Bom, aqui no capítulo de número 17, ele começa uma série de instruções que Deus traz ao povo de Israel, com o intuito de Deus se fazer conhecido diante deles como um Deus único. E nós vamos perceber dentro desses princípios, de tudo que é relatado no capítulo 17, 18 e 19 de Levítico, nós vamos perceber que existem questões que elas são de cunho bem particular. Isso já é o suficiente para nós tentarmos entender e perceber que Deus ele se preocupa sim com a nossa vida particular. A nossa vida com Deus, de fato, a nossa espiritualidade, nosso crescimento espiritual, ela começa naquilo que nós fazemos de forma particular. E é bastante interessante, porque muitas vezes nós podemos, talvez, acabar fazendo, sem perceber, uma desassociação, desassociar, A gente acaba desassociando a vida particular do religioso. Então a gente acaba sendo religioso mais lá no templo, nas nossas reuniões, do que ser pessoas de fato espirituais dentro da nossa vida particular. E essa vida espiritual, ela já começa na prática, na vivência do dia a dia, nas coisas simples do dia a dia que a gente acha que não tem espiritualidade e tem. Então, por exemplo, num tempo deles, ofereciam sacrifícios, a forma como eles sacrificavam, ela era bastante importante para Deus. Ela fala muito, a forma como eles iriam sacrificar, como eles levariam esses sacrifícios, falava muito da espiritualidade deles. Por exemplo, aqui no capítulo 17, no verso 7 diz assim: "Nunca mais oferecerão os meus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações." Então, anteriormente, eles ofereciam sacrifício a outros deuses lá no Egito. O povo estava completamente fora da vontade de Deus. E aqui nós aprendemos um princípio que quando o sacrifício ele é oferecido, mas não tem a finalidade de alcançar a Deus, ele é oferecido a demônios. Então, trazendo para a nossa vida hoje, qualquer busca, sacrifício, qualquer situação que a gente atribua a outro, com certeza estamos atribuindo a demônios, conforme diz a palavra do Senhor aqui. Bom, Deus faz aqui algumas asseverações para o seu povo, então tem muitos contos bem interessantes, por isso que eu disse que é importante que seja lido. Uma coisa que eu quero deixar aqui para você também importante é o seguinte: eu sempre entendi que tudo que Deus deixou como princípios e mandamentos, eles são, na maioria das vezes, aplicáveis, E os seus princípios podem ser vividos por cada um de nós. E eu entendo que cada um desses mandamentos que são colocados aqui, eles têm muitas aplicações práticas, e quando assim fazemos, nós somos beneficiados. Como eu sempre digo, não tem a ver com salvação, mas uma pessoa salva, ela vai refletir de alguma forma esses princípios. Esses princípios, na verdade, nos fazem ser santos. Santo não é ser perfeito, santo é ser separado, apesar dos erros que cometemos, mas está sempre voltando para Deus. O povo de Deus é um povo único, Ele não se assemelha com outros povos na questão religiosa, que eu quero dizer. Por quê? Porque tem práticas que são exclusivas, são únicas, foram dadas exclusivamente para aqueles que creem, Por exemplo, aqui no capítulo 17 ainda, no versículo de número 10 e 11 diz assim: "Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, tanto de Israel quanto peregrinos, estrangeiros que estão entre eles, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida." Aqui nós temos um princípio que inclusive as testemunhas de Jeová, no meu ver, erroneamente ensinam, que aqui o texto está falando de transfusão sanguínea, e o texto não fala de transfusão sanguínea. O texto fala, de fato, de nós consumirmos alimentos com sangue. Então, isso aqui é um cuidado que nós devemos ter, inclusive no capítulo 15 de Atos, lá no Novo Testamento, nós temos essa proibição também, que o povo de Deus ele não consome sangue. Aí você pergunta, mas como, apóstolo? Então nós vamos comer carne se tem sangue? Então o que nós devemos fazer? Devemos lavar, preparar de tal forma que o sangue possa ser tirado o máximo da carne e também preparar um alimento mais passado, podemos dizer assim, mais cozido ou mais frito para tentar eliminar o excesso de sangue. Então aquela carne
alimentos preparados com sangue, alimentos preparados com aquela carne mal passada. Existe uma asseveração para termos cuidado para não consumirmos o sangue. Podemos ver também que existem rituais de outras religiões que eles usam muito o sangue para ser consumido como parte do ritual, né? Principalmente magia negra, rituais ocultistas e tudo mais. Agora aquela questão, apóstolo, eu gosto de comer uma carne mal passada, eu gosto de comer uma carne isso, e assim, é assim que eu sempre como e ninguém vai mudar. Tranquilo, eu não estou aqui falando para você, ensinando, no intuito de obrigar você a mudar. Vai muito da consciência de cada um. Eu vejo, como eu digo para vocês, nessas entrelinhas, princípios que nós podemos praticar. Eu acredito que isso nos ajuda a ter mais temor de Deus, levar as coisas de Deus mais a sério. Eu acredito que a gente pode olhar para as Escrituras com mais seriedade, não para ser legalista, também temos que ter cuidado. Eu não estou pregando legalismo aqui, porque às vezes tem pessoas que tentando fazer o melhor para Deus acabam sendo legalistas, acabam brigando, às vezes até no almoço. Vixe, tu come esse tipo de carne, eu não como. Não, ninguém vai brigar por isso, ninguém vai fazer confusão por isso. Como diz Paulo lá também em Romanos capítulo 14, aquele que come não critica o que não come, e o que não come não critique o que come. Então a paz deve existir, mas eu digo para você, eu creio que aqui existem sim princípios que nos ajudam a termos mais temor, ter mais controle, né? Aquela galinha, todo animal que é feito com sangue, né? Que um sangue, aquela carne mal passada minando sangue, enfim. Eu entendo, muito diferente das testemunhas de Jeová também, que dizem que aqui fala de transfusão, não fala de transfusão, aqui fala mesmo, propriamente dito, de comer alimentos com sangue. Mas vamos avançar aqui. Capítulo 18 fala sobre relações ilícitas, né? Casamentos ilícitos. Então aqui fala sobre o julgo desigual, que o apóstolo Paulo ele vai reforçar, que nós não devemos entrar em julgo desigual. E você pode falar, apóstolo, onde que existe uma passagem mesmo que de fato fala para o homem não casar, não ter duas mulheres? Está aqui, versículo 18 do capítulo 18. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que seja rival, descobrindo assim a sua nudez com ela durante sua vida. Então o homem não pode ter outra mulher e querer viver com duas, para que uma não seja rival da outra. Então o texto já está dizendo aqui, né? Então Deus está regulando. Tudo isso que Deus está regulando aqui eram coisas que já eram naturais na sociedade de Israel enquanto eles moravam lá no Egito. Então eram coisas naturais que eles faziam ali. E nós vamos ver que o texto fala sobre isso. Então fala aqui sobre o homem não ter relações íntimas com a mulher do pai, com a tia, com a irmã. Então uma série de princípios aqui que são aplicáveis. Você pode falar assim, apóstolo, mas de certa forma meio que ninguém faz isso hoje, quem é cristão. Beleza, mas na época isso era praticado. Ser bem honesto, bem franco, a gente sabe que uma coisa desse tipo tem sim acontecido, inclusive no meio de muitos cristãos. Então nós devemos evitar, tá bom? Até porque o Espírito Santo nem sempre vai estar nos mostrando todo o tempo. Ele vai até nos mostrar muitas vezes, eu creio sim também. Entretanto, como ele vai mostrar para pessoas que também não têm, talvez, muito interesse em olhar para os princípios de Deus, para que o Espírito Santo traga a memória dessa pessoa. Eu acho muito questionável alguém que diz que é cheio do Espírito, que defende o Espírito, que é pentecostal, que é muito espiritual, mas ele não olha para essas coisas aqui. Ele acha que não tem nada a ver, que isso é coisa do Antigo Testamento, como se Deus tivesse mudado. Deus não mudou. O Hebreus fala que Deus é ontem, hoje e amanhã sempre será o mesmo, né? Então, é claro, irmãos, é claro que quando eu falo sobre esses princípios aqui, eu não estou falando que nós temos que seguir ao pé da letra exatamente o que está aqui, mas a grande maioria desses princípios aqui, eles podem ser aplicados, como por exemplo, uma questão aqui mais polêmica, né? Questão, acho que é mais aqui no capítulo 19, depois eu vou falar, continuando aqui no capítulo 18 ainda, depois eu falo no capítulo 19. Aí ele fala bem aqui uma coisa interessante sobre essas relações, né? Fala para o homem não se deitar com outro homem, é como se fosse uma mulher. Ele fala para o homem não se manter relações com animal, que isso é confusão, com um outro homem com outro homem é abominação diante dos olhos de Deus. Aí ele fala bem assim, olha só que interessante, isso no capítulo 18 ainda. Isso que eu falei agora está no capítulo 18, verso 19 até o verso 23. Agora, olha o que ele fala no verso 24 do capítulo 18. Nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou. E eu visitei nela a iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós, guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma destas coisas abomináveis fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós.
porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, a terra se contaminou. Então fazer isso, viver essas práticas, como eu disse lá no início do áudio, essas coisas muitas vezes as pessoas olham e acham que isso é besteira, isso aí não tem nada a ver. Tem sim, tem muito a ver. Deus se preocupa sim com a nossa vida particular. É aí que mora a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela não é desassociada daquilo que eu faço lá na igreja. No meu particular, quando ninguém está vendo, é o que é importante para Deus, né? Que Deus nos livre de vivermos uma vida dupla, uma coisa na vida particular e na vida religiosa outra, lá no templo, nas reuniões, né? Bom, aí no verso 30 do capítulo 18 ainda ele diz, portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós. Não vos contaminareis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, trazendo para a nossa vida hoje, o Egito, né, que outrora estávamos, é esse mundo que nós estamos vivendo. O mundo é ou não é assim? O mundo é assim. As famílias que não conhecem a Deus, elas são ou não são assim? São. Você vai analisar, ver as notícias, é cada absurdo que você assim ouve, que você fica até assim, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos? Então, para você ver que as coisas meio que não mudaram muito, não. Capítulo 19, ele fala sobre uma série de leis importantes, como, por exemplo, princípios, né, importantes. Deixa eu te falar uma coisa antes de ler aqui no capítulo 19. Por que fala sobre leis, né? Porque são leis, princípios, mandamentos, estatutos. Quando nós falamos de lei, nós falamos de algo que, quando nós fazemos, acontece. Por exemplo, pense na lei como algo positivo, não pense como algo negativo. Por exemplo, quando Paulo fala sobre a lei, nós temos que entender que o que Paulo está em mente é no sentido da lei como caminho para a salvação. A lei, embora ela seja importante, ela não produz a salvação. Por quê? Na mesma forma que a lei ela nos dá salvação, ela também nos pune. Entenda isso, preste bem atenção. A mesma maneira que a lei nos abençoa, ela também nos pune. Então Paulo fala que por conta da lei ter punições, ela não pode me justificar. Porque ainda que eu tente ser perfeito à luz da lei, eu nunca vou conseguir, porque a lei sempre vai mostrar a minha incapacidade e os meus pecados. Pois bem, e também vai trazer as devidas consequências. Mas veja, isso com relação à salvação, queridos. Pelo amor de Deus, preste bem atenção nisso. Com relação à salvação. Beleza. Por isso que Deus enviou o Salvador. Enquanto Jesus não vinha, como diz Paulo, estávamos debaixo da tutela, da pedagogia, do pedagogo, que era a lei, que nos mostra o caminho. Uma vez que Cristo veio, a lei foi anulada e jogada fora? Não. As maldições da lei, elas não recaem mais sobre nós necessariamente, mas ela ainda está em vigor no sentido de regular os princípios de Deus. Isso é muito interessante isso. Então, aquilo que eu não posso ser justificado pela lei, a graça me justifica, mas isso não anula a lei. Agora, a lei ela não pode me salvar. Eu sou salvo pela graça. Agora, uma vez que eu estou na graça e salvo, eu vou obedecer. Eu não estou mais como diz Paulo, com aquela condenação que a lei apontava. Então eu quero só fazer esse contraste para ensinar para você também um outro ponto aqui. Falado isso para você, eu creio que você deve ter compreendido. Quando nós falamos de lei também, agora pense na lei de algo de uma forma positiva. Quando eu penso em lei, eu estou pensando em algo que regula, algo que acontece. Por exemplo, nós temos a lei, por exemplo, da eletrônica. Nós temos leis da eletrostática. Nós temos as leis da natureza. Por exemplo, a lei da gravidade, a lei do voo. Tudo que regula a nossa vida tem leis, daquilo que nós conseguimos perceber com os nossos olhos. Por exemplo, a lei do voo. Então, por exemplo, eu tenho uma lei que me puxa, né, puxa os objetos para baixo ou empurra. Aí vai de quem está certo, Isaac Newton ou Einstein, né, os físicos. Mas existe uma lei que ela acaba puxando ou empurrando os objetos para baixo. Então, se eu quero sobrevoar algo, como os aviões fazem, eu tenho que criar uma outra lei que vença essa lei que já está estabelecida. Mas o que acontece? Quando eu tenho uma lei, aquilo de fato acontece. Então, por exemplo, leis econômicas, leis do Estado. Então, são leis que regulam, por exemplo, se eu faço aquilo de forma correta, eu vou obter um resultado positivo. Então, por exemplo, trazendo aqui a lei do voo que eu estava falando. Por exemplo, existe essa lei que me puxa. Se eu quero vencer essa lei, eu preciso trazer uma outra lei para vencer. Mas o fato é que se eu me jogar, por exemplo, de um prédio, a lei que está lá, eu vou seguir o curso dessa lei, daquilo que já está proposto, desse princípio, né? Eu vou ser jogado para baixo. Não tem como. Agora, se eu quero vencer essa lei que está me jogando para baixo, eu teria que criar uma outra lei ou criar algo que vence essa lei. Por exemplo, seria a lei do voo. Por exemplo, como é que um pássaro vence a lei
da gravidade que empurra. Ele tem ali toda uma aerodinâmica das suas asas, ele prende um pouco ali talvez a respiração para tufar os seus pulmões, então ele consegue se equilibrar dentro dessa lei, e ele vence essa lei. Mas o que eu quero dizer para você, falando sobre lei, é o seguinte: lei é aquilo que eu faço, né? Aquilo que existe um padrão, e que se eu faço aquilo, e que se eu estou no curso daquela lei, eu vou ter benefícios, ou se eu vou contra, eu terei malefícios, entendeu? Então é nesse ponto que eu quero dizer para mim iniciar o capítulo aqui 19. Como eu disse, quando eu falo de lei de forma visível, no físico, eu consigo perceber. Só que aqui existe uma leis que estão na dimensão espiritual que vão abençoar a minha vida. Então, no capítulo 19, verso 3, ele fala assim, ó: cada um respeitará sua mãe, o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Focando aqui só na questão, a princípio, para não criar muito conteúdo, né? Na obediência de pai e mãe. Então, quando eu respeito o pai e a mãe, isso me trará um benefício. Então, por exemplo, eu não conheço ninguém, queridos, que passou a vida desonrando os pais, que vive bem. Eu não conheço. E provavelmente em muitos momentos da vida essa pessoa ela vai colher coisas que não são boas. Mas uma pessoa que respeita os pais, que ama os pais, que procura honrar os pais, com certeza são pessoas abençoadas. Por isso que eu digo, a gente pode muitas vezes não perceber isso, mas são leis que quando eu faço, elas vão me trazer benefícios. Não sei se você está me entendendo, e se você estiver me entendendo, depois você dá uma confirmada aí nesse áudio aí, dizendo que você está compreendendo e entendendo. Isso aqui também trago para a dimensão dos nossos líderes, quando eu honro os meus líderes. E aqui honrar, não é só respeitar, porque o respeito é obrigatório, ninguém vai ficar destratando o pai. Aqui honrar também é financeiro, é cooperando, é ajudando mesmo, sustentando se necessário for, né? Pois bem, então aqui que está recheado de princípios que eu não vou falar aqui, esse áudio vai dar 1 hora tranquilo, e não é minha intenção, eu já alonguei bastante, mas eu vou já finalizar aqui, porque tem pontos importantes também aqui que eu acho bem legal. Depois de tudo que ele fala sobre isso, né, sobre respeitar a paz, no versículo número 3, ele fala sobre a questão da colheita, ele fala sobre não furtar, sobre não mentir, ele reforça, né, no versículo 10 e 11, ele fala sobre juramento, não fará juramentos em nome do Senhor teu Deus, né, a palavra do crente é sim, sim, não, não, o que passa disso disse o Senhor, né, vem do maligno. Ele fala no versículo 13, estamos aqui no capítulo 19, tá? Então no versículo 13, não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, não ficará contigo até pela manhã. Fala, não amaldiçoarás o surdo. Olha só, Deus preocupado com todo mundo, querido. Que Deus maravilhoso é esse? Eu não sei como que surgiu essa teologia de que os mandamentos é coisa de judeu, é coisa do Antigo Testamento. Isso aqui é coisa que nós devemos aplicar em nossa vida. Olha, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Ele fala, não farás injustiça no juízo. É porque a gente sempre quer sair ganhando, né? Verso 16 do capítulo 19, não andarás com mexeriqueiro do teu povo, né? Não faça fofoca, não faça intriga, não fale mal de ninguém, né? Enfim, não atentará contra a vida do teu próximo. Aí olha só que interessante, verso 18, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo. Olha só, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. É o Senhor Jesus que ensinou? Não, Jesus, ele repetiu o mandamento da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele fala assim, amarás uns aos outros como eu vos amei. Jesus, ele amplia esse amor, por quê? Porque nós só amamos, como que Jesus amou? Como eu vos amei. O amor é um amor de entrega, né? O amor é um amor de entrega. Isso aqui que é difícil, porque a gente pensa que a lei é difícil. Amar como Jesus amou ainda é mais difícil ainda. Porque no antigo dizia, se tu olhares, né? Já com Jesus é diferente. Se tu pensares, se tu guardar no teu coração, meu irmão, se tu tá guardando no teu coração, você já tá cometendo um dos grandes, maiores pecados, porque olha o que diz a lei, ó, não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu próximo. Por que guardar a ira? E ele fala, não te vingarás. Por que não guardar iras? Porque quando ele fala para não guardar, é porque você tem que jogar fora. Então toda vez que você tá ficando com raiva de alguém, meu irmão, libera o teu coração, não fica não. Por mais que ainda que haja motivos para você ter raiva do teu irmão, joga essa ira fora, meu irmão, joga essa ira fora, tira do teu coração, porque a gente tem que fazer esse exercício no nosso coração. Quando você joga essa ira do teu coração, é que você tá amando o teu próximo, entendeu? Você só tá amando quando você joga a ira do teu coração. Não te vingarás nem guardará ira contra o teu próximo. Então, quando eu não guardo, se eu não tô guardando, eu tenho que jogar fora. Joga fora essa... Olha que interessante, ele usa a palavra guardar, porque é isso que a gente faz. Quando a gente tá com ira, a gente pega e guarda num local de destaque.
para você sempre estar vendo a ira. Por exemplo, eu vou guardar aqui esse negócio aqui na frente para me passar. Eu sei, quando você guarda uma coisa, você sabe onde está. Então, por isso que ele fala, não guarda a ira no teu coração. Você vai sempre lembrar. Quando você guarda é porque aquilo é precioso. Ninguém guarda algo que não é precioso. Por exemplo, se você guarda um dinheiro, você guardou o dinheiro ali, você sabe sempre onde está aquele dinheiro. Você sabe sempre. Então ele fala, não guarda, porque você sabe onde está aquele dinheiro. Então ele fala assim, não guarda a ira, você sabe onde está a ira. Então tira a ira e joga no saco do lixo e põe fora do teu coração. Mas guarda o que? O amor. Isso é muito difícil, quer dizer, eu falo isso, mas é muito difícil para todos nós. Mas apesar de ser difícil, eu não posso esquecer que eu tenho que praticar isso. Amém? Então se você crê, diga amém. Amém. Ele fala assim, guardarás os meus estatutos, verso 19, né? Enfim, então tem muitas instruções maravilhosas aqui. Tá bom? Aí ele fala uma outra coisa aqui um pouco mais, que alguns acham que é polêmica, eu acho que não é polêmica alguma. Por exemplo, ele fala assim, não comereis coisa alguma com sangue, né? Ele volta a falar, ó, não agourareis, nem adivinhareis. E às vezes a pessoa vai pro culto pentecostal ou vai pra campanha só pra ter revelação. Meu irmão, se Deus for falar, ele vai falar com você, mas se não falar, você vai pra adorar. Tem pessoas que vai pro culto, se não tiver revelação, ele fica com a cara fechada ali, diz que o pregador não tem poder. Desde quando? A maior revelação é na palavra. Amém? Eu creio na revelação. Se Deus usar um vaso para revelar, amém. Glória a Deus. Mas tem pessoas que, na verdade, pensam que o culto é um local de adivinhação. Poxa, Deus não falou comigo. Meu irmão, a palavra foi ministrada. Se não falou com você, o problema não é a palavra, o problema está com você, né? Mas vamos lá. Verso 28 do capítulo 19 ainda. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Aqui já fala sobre uma questão mais polêmica, a questão da tatuagem. Como eu volto a dizer para você, se você quer fazer tatuagem, se você não concorda, acha que isso aqui é coisa antiga, beleza, você é livre para fazer o que você achar que é certo. Mas eu digo e entendo que o nosso corpo não nos pertence. 1 Coríntios capítulo 6 fala, né, que o nosso corpo não nos pertence, nós somos templo do Espírito Santo. Então se a Bíblia nos orienta a não fazer marcas, é porque ela tem um bom motivo para isso. Ah, apóstolo, mas está dizendo aqui que não farei marcas pelos mortos. Sim, porque naquela época fazia-se pelos mortos, mas o princípio ainda permanece. Você não vai fazer marcas, né, não, mas eu vou fazer uma tatuagem, uma marca no meu corpo de um santo. Eu vou colocar o Jesus no meu braço, querido. Onde Jesus quer que você tatue ele é no seu coração. Amém? Então tatue Jesus no coração. Quanto mais a gente se marca, mais a gente põe piercing, fura a orelha, se rasga, se faz alguma coisa no nosso corpo, mais a gente se parece com pessoas do mundo e não com Jesus. Como eu falei, se alguém tem tatuagem, faz, beleza, eu não julgo ninguém não, amém? Não tô julgando. Às vezes tem pessoas que já não concordam também, fizeram, se arrependeram, outras que têm, acham que não tem nada a ver, tranquilamente. Mas eu acredito que esses princípios aqui não estão por acaso. Eu acredito que eles querem sim nos ensinar que o nosso corpo é importante para Deus, o nosso corpo não nos pertence. Um dia nós vamos prestar contas daquilo que fizemos com o nosso corpo. Eu digo para você, quando eu fui adolescente, quase eu faço uma tatuagem no meu corpo. Até no início do meu casamento, eu quase faço tatuagem no meu relacionamento. Mas é porque eu também não conhecia em profundidade a palavra, eu não lia a palavra, eu não tinha temor de Deus. Como eu falo, né? Não que uma pessoa que fez ou que faz não tenha nenhum tipo de temor a Deus, não é isso que eu estou falando, mas estou falando hoje eu vejo isso e pelo que eu leio, eu tenho esse temor. Que eu creio que nosso corpo é importante para Deus. Então eu tive sim vontade de fazer, sim, claro que eu tive. Mas a partir do momento que eu comecei a compreender essas coisas, ter um novo olhar por aquilo que Deus está revelando, eu entendi que esses mandamentos têm uma importância para Deus, então eu não quis trazer isso para minha vida. Amém, queridos? Mas como eu falei, né, que alguém quer fazer, ninguém vai ficar pegando o seu pé, obrigar você ou desobrigar, alguma coisa do tipo, tá bom? Mas eu acredito e entendo que aqui existem princípios que são importantes para a nossa vida. Muito bem. Então aqui continua falando sobre esses princípios importantes, né? No versículo número 31, ele fala, não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos, nem os procurareis para serdes contaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ele fala aqui, né, versículo 32, aí eu finalizo, né? Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença dos anciãos e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Amém? Então, fala da importância de nós honrarmos as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, ter um profundo respeito por essas pessoas, é mandamento do Senhor, amém?
É isso, queridos. São princípios que eu acredito que são importantes para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Se você recebe, amém. Se você não recebe, se você não concorda com esses princípios, amém também. Tá bom? Tranquilo. É como eu falei, que você não é obrigado a concordar com tudo que está aqui. E também não é obrigado a entender que esses princípios são importantes. Mas eu deixo a minha palavra como um pastor, vendo como o mundo está, que Deus aqui, ele faz separação de um povo que é santo. Um povo que é santo, ele se parece mais com Jesus do que com o mundo. Amém? Então que Deus abençoe você, a sua vida, em nome de Jesus Cristo.